Bom dia, criança. Como você está? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer a correção, né, do texto, né, do texto expositivo, né? Qual era o nome do texto? 10 razões pelas quais a criança não deve ter obrigação de trabalhar. Esse texto expositivo ele é extremamente importante para vocês, né? Não só para vocês, mas como informação realmente, né? Se vocês perguntarem para a tia Simone, né, o que é um texto expositivo, né, e qual que é a função dele, eu vou responder para vocês que a função é divulgar informações, né, sobre determinado tema, tá? A fim de aumentar o conhecimento de quem está lendo, o conhecimento do leitor. E muitas vezes o leitor ele pode fazer o quê? Ele pode dar a sua opinião, tá bom? Então é extremamente importante que vocês saibam diferenciar um texto expositivo. As pessoas expõem, né? O autor ele expõe o tema, tá? E o que acontece? Ele divulga esse tema. Geralmente é muito importante nesses textos expositivos e para aumentar o conhecimento de todas as pessoas que estão lendo aquele texto, né? E muitas vezes ele pode opinar, né? Ou ele é a favor ou ele é contra, então começa aí, tudo bem? Então, aqui é um texto oral, tá? Interpretação oral, né? Que como nós estamos fazendo, estamos interpretando oralmente, né? Nós estamos conversando sobre o texto, nós estamos falando, né? Então, aqui, ó, o que você achou, né, do texto expositivo? Geralmente, essas interpretações orais, elas são interpretações de cunha, como é que se diz? É uma resposta pessoal, é de cunho pessoal, tá? Então, muitas vezes, a minha opinião é diferente da sua. Como nós não estamos em sala de aula, tá? Nós vamos comentar aqui sobre esse texto, né? Quais são os direitos e os deveres das crianças em relação ao trabalho, tá bom? Então, é um texto bastante importante que vocês leiam, tá? E se apoderem desse conhecimento, para vocês entenderem até onde vai o dever e o direito de vocês, tá? Aqui está falando de um texto informativo, né, expositivo, bastante importante, tá certo? Então, o que acontece? Acontece que nesse texto nós estamos falando de trabalho escravo, né? Trabalho onde as pessoas elas são obrigadas a trabalhar. Bom, então aqui essas razões pelas quais a criança não deve, né? É extremamente importante, porque muitas vezes o trabalho causa o quê? Causa doenças, a criança pode ficar doente, tá? E no caso aqui, esse texto expositivo está falando de crianças que muitas vezes elas estão sofrendo com a saúde, tá bom? E aqui causa o quê? Nesse texto, nesses trabalhos que essas crianças sofrem, né? Várias coisas negativas, né? Realmente de doenças, né? Tá bom? Então, aqui, vocês leram o texto, que é de extrema importância, para que nós possamos continuar a correção, tá bom? Então, aqui, olha aqui, ó. Vamos começar? Interpretação escrita. Por que escrita? Porque você vai escrever, tá bom? Você vai escrever. Então, olha aqui. 1. Contorne quantos itens são apresentados no texto. Então, lá no texto, tem essa mesma ferramentazinha aqui, ó, né? Parece até ai, fugiu o nome da tia Simone, esse desenho aqui. Então, lá tem o número 10, né, que está em azul, tá bom? Então, o ícone, né? Bom, então, circulem aqui. Se fez errado, apague, por favor, e coloque o certo. De acordo com o item 1, por que as crianças podem ter
crescimento e desenvolvimento comprometidos se trabalharem, né? Porque elas ainda não têm seus ossos e músculos completamente desenvolvidos. É claro, né, gente? Muitas vezes a criança, ela pode ajudar em casa, não é? Mas ajudar em casa não quer dizer que você esteja sendo o quê? Obrigados a fazer, tá bom? E vocês estejam aqui sofrendo para fazer, tá certo? Então, pegando peso, né? Muitas vezes eu coloco, quando o Bruno Henrique está aqui, a função dele é guardar todos os brinquedos dele e arrumar a sala. Por que a sala? Porque a sala é o lugar que ele mais fica. Já que a bagunça é dele, ele não tem mais que a obrigação de arrumar. É o que eu falo para ele. A sua obrigação é arrumar a sua bagunça, tá? E com isso eu estou fazendo com que essa criança sofra? Não. Eu estou mostrando para ele o quê? Educação, né? Que ele precisa ajudar e nem por isso ele está sofrendo. Então, muitas vezes, esse trabalho que as crianças hoje, muitas desenvolvem em casa para ajudar os pais, estão corretamente, eles estão certíssimos, tá? Os pais estão certíssimos, porque vocês vão crescer e vão aprender outras coisas, né? Então, vamos aqui, ó. De acordo com o item 2, tá bom? As crianças têm a ventilação pulmonar reduzida, isso é verdade, né, gente? Isso pode causar que problema às crianças, né? Que trabalham. O que causa essas crianças que trabalham, tá? Elas podem absorver mais substâncias tóxicas, né? E ter desgaste, o que pode levar à morte. Então, isso é triste, tá bom? Essas crianças são realmente escravas, bem diferente da nossa vida, né? Então, é extremamente importante que vocês entendam isso, tá? Item 3. O item 3 expõe que as crianças se cansam mais que os adultos. Por que isso acontece? É lógico, né, gente? Elas cansam mais porque elas têm maior frequência cardíaca, ou seja, o coração bate mais rápido. E quando bate mais rápido o coração, quando nós fazemos um esforço, né, excessivo, nós ficamos cansados. A criança é o dobro, tá certo? Então, a criança, ela vai realmente ficar cansada, né? Localizem no item 4 os sintomas que as crianças podem apresentar se elas forem expostas, né, às pressões do trabalho, né? E vamos sublinhar. Então, nós vamos voltar lá no texto, tá bom? No item 4. A Simone apanha um pouquinho, viu, gente? O item 4 está aqui. Então, aqui a tia Simone já grifou. Olha aqui. A exposição às pressões da própria pergunta aqui, né? O que acontece com elas? O que elas sentem? Dores de cabeça, grifa. Insônias, tonteiras, tá bom? Irritabilidade, dificuldade de concentração e memorização. E taquicardia. Taquicardia, o que é isso? É a aceleração dos batimentos cardíacos. E a gente pensa que o coração vai sair pela boca, né? É por isso que chama taquicardia. Tá bom, crianças? Então, vamos lá, voltar lá no texto. Tá bom? Chegamos aqui. Então, vamos lá. Então, a resposta está lá, tá bom? Que vocês grifem lá e fica tudo certinho. O item 5 cita alguns órgãos do corpo humano que ainda estão em desenvolvimento, quer dizer, não estão desenvolvidos, né? Não cresceram, né? Nas crianças. Então, contorne no texto os órgãos. Então, logo depois do item 4, né? Nós já temos o item 5, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fígado, baço, os rins e o estômago, tá? E o intestino, tá bom? Os intestinos, certo? Vamos voltar lá. Então, aqui tá no próprio texto. Bem, vamos para a próxima. De acordo com o item 6, o corpo das crianças produz mais calor que o dos adultos quando trabalham. O que isso pode causar? Né? Desidratação
e maior cansaço. É verdade. Eu percebo isso algumas vezes aqui em casa, que realmente, muitas vezes na hora de dormir, o Bruno Henrique fala assim, vovó, estou com muito calor. E para mim, não tá nada calor, né? Mas por quê? Porque o coraçãozinho de vocês realmente ele bate muito mais rápido do que o nosso, que é mais devagar, né? Com uma certa idade, tá? Então ele fica com muito calor. Então eu vejo muitas vezes, quando isso ocorre, eu lembro realmente que acontece que o coraçãozinho dele bate realmente mais rápido. E isso faz com que ele transpire, e nessa transpiração que ele tem, naturalmente, que ele está deitado, um exemplo, mesmo assim ele sofre por desidratação e o maior cansaço. Agora vocês imaginem essas crianças que trabalham. Tá? Isso é quase que o dobro de desidratação que a criança pode ter. Tá bom? Então isso é uma informação bastante triste para a criança, né? Conforme o item 7, por que as crianças são mais vulneráveis aos efeitos de agentes físicos, mecânicos, químicos e biológicos? Simples, né? Porque ela tem a pele também menos desenvolvida, é lógico, né? Vocês não veem que a pele de vocês, elas são lisinhas? Bem diferente da nossa, de uma certa idade, que ela já mais enrugada, né? É enrugada, tá? Então, isso acontece. Simone quase falou uma palavra errada. 9. O item 8 cita os instrumentos de trabalho e equipamentos de proteção, né? Não são feitos para as crianças. O que isso pode causar? Por quê? Porque se a criança... Muitos desses trabalhos em carvorarias, essas coisas, eles não usam nenhum tipo de proteção. Nenhum. Por isso que eles sofrem muito, né? E muitos morrem com esses trabalhos. No caso, o que essa criança sofre? Acidentes de trabalho, é lógico. Se não tem equipamento, tamanho para a criança, como é que essa criança vai se proteger? Se não tem na numeração dele, né? Um adulto, ele usa P, M, G, GG. A criança começa com a numeração lá embaixo, né? 8, 9, 10, tá? Então, o que pode ocorrer? Acidente de trabalho, naturalmente. As informações do item 9 estão ligadas a qual dos cinco sentidos, né? Contorno. A audição, é lógico que a audição é a que mais sofre, né? É o ouvido, tá certo? De acordo com o item 10, que fases da vida de uma pessoa são afetadas pelo trabalho infantil? A infância, a idade adulta e a velhice. Por quê? Essa criança que trabalha demais, quando ela é criança, né, ela consequentemente, o corpo dela está mais cansado, porque ela já trabalhou. Agora que ela tinha que brincar aqui, ela está trabalhando. Então ela está cansando e o corpo, ela está gastando energia, ela está fazendo com que o corpo dela sofra, dependendo do trabalho que ela está desenvolvendo, tá? E aqui, ó, trabalho adulta, ela já trabalhou tanto aqui, que quando chega aqui ela está cansada. Aqui piorou, né? Que aí a velhice já não oferece muitas oportunidades para ela de vida. Então aqui ela sofre bastante, essa criança que trabalhou desde a sua infância. Qual que é o público-alvo desse texto? Ou seja, a quem ele se destina? Destina a pessoa que se interessa, não só pessoas que se interessam por esse assunto, incluindo jovens e crianças. Por isso que o texto é tão importante, tá certo? Então, releio o trecho a seguir. 3. Crianças têm maior frequência cardíaca que os adultos para o mesmo esforço, né? O coração bate mais rápido para bombear o sangue para o corpo. E por isso ficam mais cansadas do que eles, ainda que exercendo a mesma atividade. Claro, se ele vai exercer uma atividade de uma pessoa adulta, é claro que ele vai cansar mais que essa pessoa adulta. Bom, assinale com um X a alternativa correta. O pronome pessoal eles evita a repetição desnecessária do termo adulto. Esse eles que ele está falando aqui, ó,
Ele está falando, se referindo aos adultos. Tá bom? Olha aqui, ó. Crianças têm maior frequência cardíaca que os adultos, né? Então, é por isso que ficam mais cansadas que quem? Que os adultos. Tá? Então, essa aqui é a questão certa. Última folha. Assinale com um X o objetivo de um texto expositivo como esse que você leu. É divulgar informações sobre determinado tema. Isso nós já conversamos no comecinho do vídeo. Né? Narrar uma história fictícia. Isso aqui é bem errado, né? Fictícia é uma coisa que é inventada. Leia o cartaz a seguir e responda as questões. Então, aqui, vamos acabar com o trabalho infantil. Observe aqui. O que as crianças estão fazendo aqui? E essas crianças? Né? Aqui essas crianças estão trabalhando. Tá certo? Infelizmente. Olha aqui. E já aqui do lado laranja, né, amarelo, essas crianças estão indo à escola, que é o lugar dela, né? Não gosto muito desse cartaz. Fico muito triste quando eu vejo nos lugares. O que as crianças de cada lado do cartaz estão fazendo? Aqui, ó. As crianças do lado vermelho, que é esse aqui, estão trabalhando, varrendo e carregando um tabuleiro. E as crianças do lado amarelo estão indo à escola. Eles estão carregando o quê? Mochilas. Em vez de carregar pá e algo para vender aqui, eles estão carregando mochilas. Tá certo? Qual é a mensagem principal desse cartaz? Acabar com o trabalho infantil. Essa é a função desse cartaz. Qual é a mensagem que traz para nós e para vocês? Né? É acabar com o trabalho infantil. O que esse cartaz tem em comum com o texto expositivo que você leu? Ambos defendem a idade da criança, né? Que a criança não deve trabalhar e combatam, né, o trabalho infantil. O texto expositivo tem como função divulgar informações sobre determinado tema, a fim de aumentar o conhecimento do leitor. Nele, o autor não expressa a sua opinião, né? Ele fala lá, muitas vezes, é por isso que não deve, por quê? Porque a minha opinião é diferente da sua, tá certo? Tudo bem? Então faça uma correção, por favor, e após isso, tira foto das suas atividades corrigidas, tá bom? Então, façam a correção, por quê? O que acontece? Vocês vão ter que corrigir de novo, tá certo? Então, uma boa semana, bons estudos. Se vocês precisarem, tiverem dificuldade, chama a tia Simone, tá ok? Beijinhos!